Oi pessoal, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudioso de ciência nutricional, a ciência aplicada justamente para o emagrecimento. E nesse vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que muitas pessoas têm bastante dúvidas, que é sobre o jejum intermitente. O que é o tão bendito jejum intermitente? O jejum intermitente nada mais é do que períodos intermitentes de tempo que a gente passa sem se alimentar. Vamos dizer que você faz a última refeição do dia às 10 horas da noite. No próximo dia, se você pular o café da manhã e o lanche e for direto para o almoço, parabéns, você já fez um jejum intermitente. É basicamente isso. Se você já viu alguns dos meus vídeos, você sabe que o conceito de comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo ou então para não desacelerar o metabolismo é um conceito totalmente errado que a ciência já jogou ao chão. Então não tem sentido você comer muitas vezes ao dia querendo perder mais peso com isso, você não vai conseguir. Aliás, isso vai ser um tiro no seu pé. O jejum intermitente, ele vem justamente para conseguir ajudar a gente nessa perca maior ainda de gordura. O primeiro ponto aqui que a gente tem que ver é que o jejum intermitente não é uma dieta. Jejum intermitente não é uma dieta, porque o conceito de dieta é você se alimentar. O jejum intermitente não, é justamente o contrário. Jejum são períodos que você vai ficar sem se alimentar. Ou seja, jejum é justamente o oposto de dieta. Então não existe essa questão de dieta do jejum intermitente. Isso é outra idiotice. O segundo ponto é que todos fazem jejum. Eu faço jejum, você faz jejum, a sua mãe faz jejum, seu pai faz jejum. O que é o jejum? O jejum nada mais é do que o período que você fica sem se alimentar da última refeição que você fez no dia até a próxima refeição que você vai fazer no dia seguinte. Se você comeu a última refeição às 10 horas da noite e se alimentou às 8 horas da manhã, esse período, contando com o sono, que você ficou sem se alimentar, é contado como jejum. O jejum intermitente nada mais é do que uma prolongação desse período que a gente fica naturalmente sem se alimentar. Esse período já contando com o sono. E o terceiro ponto aqui é o seguinte, o jejum ele não é aconselhado para todos, o jejum intermitente. Ele não é aconselhado para mulheres grávidas, justamente porque como elas estão em gestação, estão tendo uma criança, estão precisando de nutrientes para gerar uma criança, não é aconselhável que ela passe realmente bastante tempo sem se alimentar. Para mulheres grávidas não é aconselhável fazer jejum intermitente, justamente também para crianças. Para crianças também não é aconselhável, porque é uma época da vida justamente que ela está crescendo, então ela está precisando se alimentar. Então para crianças também não é aconselhável o jejum intermitente. O jejum intermitente também não é aconselhado para pessoas com problemas psicológicos. Pessoas com problemas psicológicos também é uma restrição, não é aconselhado o jejum para essas pessoas. Pessoas também com problemas emocionais. Se você tem problemas emocionais, também não é aconselhado que você faça jejum. E por último, também não é aconselhado para pessoas que tomam medicamentos. Se você usa algum medicamento que afete de alguma forma, tanto hormonal como metabolicamente seu corpo, procure um nutricionista ou um médico para ele ver se realmente esse medicamento vai ter alguma propensão de ter algum efeito colateral no seu corpo com a junção do jejum intermitente. Então, se você utiliza algum medicamento, procure um nutricionista ou um médico. Um outro ponto que a gente tem que ver é justamente sobre a autofagia. A autofagia, eu não vou explicar muito sobre ela, porque eu tenho um vídeo falando só sobre a autofagia. Se vocês tiverem mais interesse, vocês podem me procurar no YouTube, Bruno Shoa Nutri Autofagia. Vai aparecer o vídeo lá. Mas resumindo, de uma forma bem simples, a autofagia nada mais é do que um sistema que o nosso corpo tem para reciclagem. Para ativar a autofagia, nós precisamos estar em jejum. A autofagia só é ativada quando nós estamos em períodos longos em jejum. Quando a autofagia é ativada, você dá meio que um tempo para o seu corpo se reestruturar. Ele pega organelas mal formadas, proteínas também que estão mal formadas, ele vai pegar essas organelas e proteínas, vai quebrar essas proteínas e organelas mal formadas, vai colocar novas organelas e proteínas, justamente para o seu corpo funcionar de uma forma mais otimizada. Então, justamente, ela vai tirar células que estão mal formadas e ineficientes.
e vai colocar novas células lá no local, justamente para o seu corpo funcionar de uma forma mais otimizada. E outro ponto que nós temos que ver aqui é que a nutrição vem em primeiro lugar. Nutrição, vamos ver aqui. A nutrição vem em primeiro lugar. Porque muita gente mesmo, às vezes vem falar comigo, querendo emagrecer, começar uma dieta e quer começar fazendo jejum intermitente, porque na cabeça de muitas pessoas, jejum intermitente é um milagre, né? Mas se você começar a fazer jejum intermitente sem adequar sua alimentação, não vai dar certo, além de ser um tiro no seu pé. Por quê? Quando você está fazendo jejum intermitente, você vai ficar um período maior sem se alimentar. Nesse período que você está sem se alimentar, o seu corpo vai pegar a energia das suas gorduras para utilizar no próprio corpo, porque a gordura é isso. A gordura no nosso corpo é um armazenamento de energia. Caso o nosso corpo esteja sem energia, ele vai tirar do armazenamento, que é no caso na forma de gordura. O grande problema é que se você fizer jejum intermitente do nada, com uma alimentação ruim, o seu corpo não está adaptado a pegar a gordura e utilizar como energia. Ele está adaptado ao quê? Pegar carboidratos simples, que vêm de alimentos industrializados, processados e refinados, e utilizar como energia no seu corpo. O seu corpo está programado para pegar carboidrato e utilizar como energia. Você desprogramou o seu metabolismo para pegar gordura e utilizar como energia. Então o que eu sempre falo para os meus pacientes, o primeiro mês, os primeiros 30 dias, eu não falo nada sobre jejum intermitente, porque o jejum intermitente ele só vai vir a partir do segundo ou terceiro mês. Durante o primeiro mês, você vai adequar a sua alimentação, a nutrição vem em primeiro lugar, você vai nutrir o seu corpo primeiro, porque uma pessoa que faz jejum intermitente tem que estar bem nutrida. Então esse primeiro mês você vai nutrir bem o seu corpo, vai reprogramar o seu metabolismo para parar de pegar energia na forma de carboidrato simples e você vai reprogramar o seu metabolismo para voltar a quebrar a gordura que está nas suas células e utilizar como energia no seu corpo. Depois desse mês que você ajeitou sua alimentação, você pode depois no segundo mês entrar com um protocolo de jejum intermitente. O seu corpo já vai estar adaptado a pegar a gordura e utilizar como energia e você vai conseguir fazer um jejum intermitente de uma forma mais eficaz. E também, se você fizer jejum intermitente e não ajeitar sua alimentação, começar logo de cara com jejum, você vai ficar com fome, você vai se sentir mal, vai sentir náuseas, não vai se sentir bem, justamente porque você começou isso do nada, não ajeitou seu metabolismo, não regulou sua nutrição, então jejum não faz milagre. Jejum é o que? É um complemento de uma alimentação já bem adaptada. Se você tem uma alimentação já adequada, ok, você pode utilizar o jejum intermitente para impulsionar ainda mais a perca de gordura. Mas antes, primeiro, nutrição, depois, jejum. E agora, outro ponto aqui é a questão da evolução. Pessoal, como eu sempre falo, a gente tem que pensar de um ponto de vista evolutivo. Durante toda a evolução, nós não tínhamos a capacidade de ficar comendo de 3 em 3 horas. Alimento antigamente não era uma coisa fácil de se conseguir. Então você comia menos vezes ao dia. Essa questão de comer muitas vezes ao dia começou mesmo com a Revolução Industrial, lá pela década de 1900, 1910. Então faz o quê? Praticamente 100 anos que a gente foi inundado de produtos industrializados e lanchinhos a toda hora. Antigamente, durante a evolução humana, o nosso corpo ele veio preparado a passar fome. Ele não veio preparado a consumir em excesso calorias. É por isso que hoje em dia tem muitos obesos, diabetes, problemas metabólicos relacionados ao peso, porque o nosso corpo está o quê? Adaptado à fome. Durante toda a evolução, a gente veio passando épocas de fome e o nosso corpo veio resistindo a isso. A nossa gordura até serve para isso. A gordura é um armazenamento de energia que em períodos que nós não conseguimos nos alimentar, o nosso corpo vai pegar essa gordura e vai utilizar como energia no próprio corpo. Um corpo saudável vai fazer isso, né? Então, pessoal, o jejum intermitente nada mais é do que você dar uma folga para o seu corpo para ele se reestruturar melhor. Você vai parar de utilizar o seu sistema digestório, você vai dar uma folga para ele parar de ficar digerindo alimento a toda hora, a cada 3 horas, e ele vai conseguir se reestruturar melhor. Oxi, por que a luz apagou? Então tá. Então, pessoal, o jejum intermitente nada mais é do que uma folga que você vai dar para o seu organismo, onde você não vai estar utilizando o sistema digestório, então ele vai poder se concentrar em outras partes do seu corpo, fazendo o seu corpo ter um funcionamento melhor.
E outra coisa, o jejum intermitente, ele não é algo novo, não é uma modinha. A gente está apenas voltando a nos alimentar como antigamente. Como eu já disse, durante a evolução, a gente passava períodos em jejum, porque alimento era algo difícil. Então, a gente voltando justamente o que o nosso corpo está adaptado a fazer, a passar períodos um pouco mais longos com falta de alimento, nós conseguimos, além de melhorar o nosso metabolismo, dar uma folga para ele descansar. E outra coisa que acontece muito é que as pessoas perguntam, mas se eu fazer jejum, eu vou perder músculo? Pessoal, é o seguinte, claro, se você fizer um jejum muito longo, mais de 24 horas, 48 horas, provavelmente você vai perder massa muscular, mas não o que é proposto no jejum intermitente. O jejum intermitente é proposto em período entre 12, 14 e 16 horas de jejum. Então, nesse período, você não vai perder massa muscular. Porque, preste atenção, o que é a gordura no seu corpo? Mais uma vez, a gordura no seu corpo é um armazenamento de energia. O músculo, ele é muito importante para o nosso corpo. Não faz sentido o nosso corpo pegar massa muscular se tem gordura lá, porque gordura serve para isso, a gordura foi feita para isso. Ele vai pegar gordura e utilizar como energia. É a mesma coisa de você ter uma lareira e você tem madeira para jogar na lareira, né, para se esquentar. Em vez de você utilizar a madeira na lareira, você quebra seu sofá e joga o sofá na lareira. Não tem sentido nenhum. É a mesma coisa do corpo. O corpo tem a gordura que já é feita para isso. Pegar a gordura, ser quebrada e utilizar como energia no nosso organismo. Para que diabos ele vai quebrar o músculo tendo gordura lá? Não faz sentido nenhum, a não ser que você passe períodos muito longos sem se alimentar. Mas entre 12, 14 e 16 horas, 16 horas que geralmente é o 16-8, que é 16 horas em jejum e 8 horas se alimentando, é o que eu costumo fazer, eu acho muito bom. No começo eu não tive tanta facilidade, porque eu, como vocês provavelmente, tinha o costume de fazer um jejum apenas de 8 horas. Eu comia a última refeição... Obrigado, moto. Eu antigamente comia minha última refeição às, 10 horas da noite, tomava o café da manhã, então a minha média de jejum era 8 horas. Aí eu comecei por baixo, tentei aumentar para 12, depois 12 ficou tranquilo, aumentei para 14 horas, depois de 14 horas aumentei para 16. E vocês podem pensar assim que é muito tempo, mas na verdade não. Basta você pular o café da manhã, você já faz 14 horas. E depois pular o café da manhã e o lanche, vai direto para o almoço. Pronto, você fez 16 horas. Então não é uma coisa tão complexa e não é tão difícil. E claro, voltando a lembrar, só vai ser difícil se a sua alimentação não vier em primeiro lugar. Porque um corpo que não está nutrido vai passar muita fome. Você tem que estar nutrido para você poder fazer o jejum com mais facilidade. Você não vai passar tanta fome, você vai ficar saciado por mais tempo. E outro ponto aqui é diminui o metabolismo. Você ficar períodos sem se alimentar, você vai diminuir seu metabolismo. Pessoal, isso também não faz nenhum sentido evolutivo. Presta atenção. Vamos dizer que antigamente, nos tempos nossos ancestrais, a gente saía para caçar, não conseguia alimento, passava o dia sem se alimentar. A gente não conseguiu alimento por algum motivo, estava doente ou então não conseguiu caçar, enfim, não conseguimos alimento. Se o nosso organismo ficasse mais lento, se o nosso metabolismo desacelerasse, muito provavelmente no outro dia a gente ia ficar mais difícil ainda conseguir alimento, ou seja, a gente ia morrer. Isso não faz sentido evolutivo. Os estudos mostram que quando você passa períodos em jejum, o seu metabolismo pode até acelerar, porque o seu corpo vai te dar um pouco mais de ânimo para você conseguir mais alimento depois. Porque na evolução é assim que funcionava. Você saía para caçar, por algum motivo, que eu não sei dizer qual, N motivos, N fatores que poderiam ter acontecido, que você não conseguiu alimento, o seu corpo ia ter que melhorar um pouco para no outro dia você ter mais chance de conseguir alimento. Ou então ele iria morrer. O nosso corpo ele é muito inteligente, ele veio evolutivamente preparado para sobreviver. E o último ponto aqui que eu tenho para dizer é o se manter ocupado. Manter ocupado. Pessoal, quando você faz jejum, se você está desocupado, não tem nada para fazer, fica em casa deitado olhando para o teto, com certeza você vai ter vontade de comer. Então uma dica que eu dou, uma dica muito preciosa é o seguinte: se mantenha ocupado, seja com o que for. Vá ler o livro, vá estudar, faça alguma pesquisa, vá trabalhar, faça alguma coisa, invente algo para preencher o seu tempo. Porque quando você esquece de comida, você tira o ócio da sua vida, você consegue ficar em jejum mais tranquilamente. E o que acontece muito também é que existem tipos de fome. Existe a fome fisiológica, né, que é justamente aquela fome que o seu corpo necessita de alimento, então ele vai pedir comida e você vai ter que comer. Mas também existe a fome por hábito. Às vezes você tem hábitos de comer em horários específicos
e o seu corpo fica meio que acostumado a sempre naquele horário ter vontade de comer. Outra coisa que existe também é a fome por gula, e geralmente essa fome por gula é por um único alimento específico. Por exemplo, eu estou com vontade de comer chocolate. Aí eu, não, chocolate não, eu tenho um omelete aqui. Aí você, não, omelete não, se fosse chocolate, eu queria. Exatamente, essa fome por gula, que é a fome psicológica, geralmente é por um único alimento específico, e se não for esse alimento, você não quer comer. A fome fisiológica, que é a fome de verdade, você come o que tem na sua frente. Pode ter omelete, pode ter salada, pode ter o que for. Se você está com fome de verdade, você vai comer. E não por um único alimento específico. Isso também vocês têm que ficar ligados. Bom, pessoal, mas vamos lá para a parte que importa, né? Os artigos científicos. O primeiro artigo que eu trouxe para vocês foi um artigo do ano de 2000 e o título dele é o seguinte: o gasto de energia em repouso na inanição a curto prazo é aumentado como medida de um resultado no aumento da noradrenalina sérica. A inanição, segundo a medicina, é um estado em que a pessoa se encontra extremamente enfraquecida por falta de alimentos ou por deficiência na sua assimilação. Você está sem se alimentar, no caso, né? E ele continua: os efeitos da restrição alimentar no metabolismo energético estão sob investigação há mais de um século. Dados obtidos são conflitantes e a pesquisa não forneceu conclusões em resultados conclusivos. Participaram no estudo 11 voluntários saudáveis e magros, 7 mulheres e 4 homens. O objetivo desse estudo foi testar a hipótese que em indivíduos magros, em condições normais de vida, fome a curto prazo leva a um aumento nas concentrações séricas de catecolaminas e, portanto, a um aumento da energia em resposta da espécie. Eles foram autorizados a beber apenas água fresca ou água mineral sem adição de açúcar durante o período do estudo. A primeira medição foi feita após um jejum noturno iniciado às 9 horas da noite do dia anterior, que seria o dia 1. Foi feita a última refeição às 9 horas da noite do primeiro dia. Outras medições foram realizadas às 36 horas, após 36 horas no segundo dia, após 60 horas no terceiro dia e após 84 horas no quarto dia, após o início da fome. Eles ficaram por um período até de 84 horas sem se alimentar. Os resultados foram os seguintes: primeiro, o gasto de energia em repouso aumentou significativamente de 3,97 kJ por minuto no dia 1 para 4,53 kJ por minuto no dia 3, aumento de 12,5% no gasto energético em repouso. Ou seja, essas pessoas que ficaram sem se alimentar, no dia 3, elas já estavam gastando 12,5% a mais de energia em repouso, estando em jejum. O que muita gente acha que em jejum você vai desacelerar o metabolismo, no caso, né? E o segundo ponto, o aumento do gasto energético em repouso foi associado a um aumento na concentração de noradrenalina, que estava na medida de 1,145 pmols por litro no dia 1 e 2,682 pmols por litro no dia 4. Foi aumentado, praticamente mais que o dobro de concentração de noradrenalina foi aumentada. E o ponto 3, a glicemia sérica diminuiu de 4,9 para 3,5 mols por litro, enquanto a insulina sérica também diminuiu um pouco. O que faz sentido, pois a insulina é liberada para regular a glicose quando ela está alta. A glicose diminuiu, então a insulina também diminuiu. Lembrando que quanto mais insulina no seu sangue, mais difícil é você queimar a gordura e mais fácil é você acumular a gordura. E em jejum, os níveis de insulina diminuíram. E a conclusão do estudo: o gasto energético em repouso aumenta no início da fome, acompanhado por um aumento da noradrenalina no plasma. Este aumento da noradrenalina parece ser devido a um declínio na glicose e pode ser o sinal inicial de alterações metabólicas no início da fome. Ou seja, no início da fome, a noradrenalina aumenta, a glicose diminui, o que vai ajudar você a perder cada vez mais gordura, além do que o seu metabolismo também fica mais acelerado. O segundo artigo que eu trouxe foi um artigo de 2016 e ele é um estudo randomizado, ou seja, já tem um nível alto de evidência nesse estudo. E o título dele é o seguinte: efeitos de 8 semanas de alimentação com um tempo limitado, 16-8. 16-8 é 16 horas em jejum e 8 horas se alimentando. 16-8 no metabolismo basal, força máxima, composição corporal, inflamação e fatores de risco cardiovascular em homens treinados em resistência. E ele começa:
34 homens foram aleatoriamente designados para dois grupos. O primeiro com uma alimentação com restrição de tempo e outro com uma dieta normal com maior tempo de alimentação. Essa alimentação com restrição de tempo seria justamente a dieta com jejum intermitente. Os sujeitos da alimentação com restrição de tempo consumiram 100% de suas necessidades de energia em um período de 8 horas por dia, com suas ingestões calóricas divididas em 3 refeições, consumida às 13 horas, 16 horas e 20 horas. Eles teriam apenas essas 3 refeições, começando 1 hora da tarde e terminando 8 horas da noite. Após isso, eles iriam ficar 16 horas sem se alimentar. As 16 horas restantes, por período de 24 horas, constituiu o período de jejum. Eles ficaram em jejum 16 horas e se alimentaram 3 vezes durante as 8 horas que restavam. Os indivíduos do grupo de dieta normal, com maior tempo de alimentação, consumiram 100% de suas necessidades de energia, dividida em 3 refeições, consumidas às 8 horas, 13 horas e 20 horas. Esse outro grupo teve também apenas 3 refeições, porém o tempo de jejum desse outro grupo foi menor. Ele começou a se alimentar 8 horas da manhã, depois 1 hora da tarde e depois 8 horas da noite. Então esse segundo grupo teve apenas um período de 12 horas de jejum, o que ainda é maior do que o de muitas pessoas, que é apenas 8. Os grupos foram pareados por quilocalorias consumidas e macronutrientes de distribuição, ou seja, foram equiparados, igualaram tanto as calorias como os macronutrientes. Após 8 semanas, uma redução significativa na massa gorda foi observada no grupo da alimentação com restrição de tempo, aqui teve o jejum intermitente, de menos 16,4% versus 2,8% no grupo da dieta normal com maior tempo de alimentação. O grupo que teve o jejum intermitente teve uma perca de 16,4% da gordura, enquanto o outro grupo, que passou apenas 12 horas em jejum, perdeu apenas 2,8%. Enquanto a massa livre de gordura foi mantida nos dois grupos. Os dois grupos não perderam massa livre de gordura, nem massa muscular, nem massa óssea, nem sangue, nem nada. E a conclusão desse estudo? Nossos resultados sugerem que o jejum intermitente modificado, empregado nesse estudo, que no caso é a alimentação com restrição de tempo, com 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação, pode ser benéfico no treino de resistência em indivíduos para melhorar os biomarcadores relacionados à saúde, diminuir a massa gorda e pelo menos manter a massa muscular. Ou seja, você não vai perder massa muscular praticando um jejum de 16/8. E esse estudo é muito bom porque ele pega exatamente esse período de jejum, de 16 horas. É o período que eu mais gosto de fazer. Eu particularmente adquiro esse protocolo para a minha vida. Eu treino em jejum e passo esse período de 16 horas em jejum para depois me alimentar. E eu estou até hoje esperando perder massa muscular. E o terceiro artigo que eu trouxe foi um artigo de 2019, muito recente, e ele começa falando o seguinte: eu tenho realizado, isso aqui já é o autor do artigo falando, né? Eu tenho realizado testes em humanos em jejum de dias alternados por cerca de 10 anos, disse pesquisadora Krista Vird, PhD da Universidade de Illinois em Chicago. As pessoas podem perder cerca de 1 a 3 libras por semana, que dá em média meio quilo a 1,3 kg por semana, né? Libra para quilo, resultando em boa perda de peso por semana, né? De meio quilo a 1,3 kg. Ótimas reduções dos parâmetros de risco de doença cardíacos, como diminuição de triglicerídeos e aumento do colesterol HDL, que é o colesterol bom para o nosso organismo. Quanto maior o seu HDL, melhor para a sua saúde. Menor risco de você ter doença cardíaca no futuro. Além disso, foram observados alguns efeitos protetores do diabetes, onde os níveis de insulina e resistência à insulina diminuiu. Mais uma vez, foi visto aqui, justamente por essa pesquisadora, que o jejum em dias alternados diminuiu a insulina e também diminuiu a glicose, aliás, a insulina e a resistência à insulina nesses indivíduos. Como eu já falei, uma insulina alta no seu organismo vai fazer você ter mais propensão a acumular gordura e dificuldade em perder gordura. E a própria resistência à insulina vai agravar ainda mais essa condição, além de trazer muitos problemas à saúde no futuro. Eu tenho um vídeo falando só sobre a insulina e também tenho um vídeo falando só sobre a resistência à insulina, se vocês estiverem interessados. É só procurar no YouTube Bruno Shoa Nutri Insulina ou Bruno Shoa Nutri Resistência à Insulina. Vocês vão achar.
E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo ou ele te ajudou de alguma forma, curte e compartilha que já me ajuda demais para essa informação chegar no maior número de pessoas possível. E aqui embaixo eu vou deixar os links para as minhas redes sociais. Você pode me seguir lá para ficar ligado quando saírem vídeos novos. Então é isso aí, muito obrigado e valeu!